Oi, recentemente eu migrei totalmente pra Linux. Sincero, minha experiência com Windows não foi tão ruim assim. Mas eu tive alguns problemas, sendo o principal deles o grande uso de memória RAM. Eu sinceramente não me importo muito sobre a falta de privacidade do Windows. Até porque eu não sou ninguém importante, então pra mim é meio que tanto faz. Não me entenda errado quando eu digo que eu não me importo com privacidade. Eu acho muito legal ter privacidade no Linux. Só que privacidade, pelo menos pra mim, não foi um motivo que pesou tanto pra eu trocar. O motivo principal de eu ter trocado pra Linux foi desempenho e customização. Eu não tô falando de desempenho em jogos, eu tô falando de desempenho no geral. Até porque, em comparação de FPS, não tem mudanças muito bruscas entre Linux e Windows. Você pode estar pensando que Linux não é bom pra jogo, mas isso é uma ideia do passado. Existe uma camada de compatibilidade chamada Proton. O Proton basicamente faz um jogo que não deveria rodar no Linux rodar e rodar bem, rodar igual ao Windows. E repare quando eu digo rodar igual ao Windows, mas na verdade isso é ótimo, porque tem um jogo que não tá rodando nativamente no Linux, rodando com o mesmo FPS que ele roda no Windows. Pra ser justo, tem sim uma diferença de FPS entre Linux e Windows, mas na maioria das vezes ela não vai ser tão perceptível. O Proton funciona da seguinte forma: imagine que o jogo de Windows é uma pessoa que só fala português, e o Linux é uma pessoa que só fala japonês. Eles precisam se comunicar pro jogo rodar. Aí o Proton entra como um tradutor simultâneo. Ele escuta uma ordem em português e traduz instantaneamente pro japonês. Isso acontece de forma tão rápida que é como se eles estivessem comunicando de forma nativa. A base do Proton é o Wine, que cuida da parte do sistema como cliques, gerenciamento de arquivos, caminho de pastas. O DXVK pega instruções de vídeo do DirectX e transforma elas em Vulkan, que é uma linguagem gráfica que o Linux só lida muito melhor. E eu sinceramente nunca tive nenhum problema com Proton. Mas se você quiser saber o que roda melhor ou pior no Linux, entra num site chamado ProtonDB. Se o jogo tiver marcado como ouro, ele roda bem. Se o jogo tiver marcado como Platinum, ele vai rodar muito bem. A maioria dos jogos que eu vi estão marcados como ouro. Os jogos mais leves estão quase sempre marcados como Platinum. Até alguns jogos muito pesados, como Silent Hill 2, Silent Hill F, Expedition 33, e também jogos de lançamento, como Resident Evil 9. Baixar jogos fora da Steam no Linux também é algo que era complexo no passado, mas hoje em dia é basicamente igual a baixar no Windows. Eu não vou explicar como é que faz isso. Se você quiser, procura por aí o que você acha. Jogar no Linux antes do Proton era um pesadelo. E quando ele lançou, o pesadelo não sumiu. Até porque o Proton da época nem de longe é como ele é hoje. Ele foi ficando cada vez mais avançado e eu acho seguro dizer que jogar no Linux quase não é mais um problema. E eu digo quase porque boa parte dos jogos competitivos não rodam de jeito nenhum no Linux. Jogos competitivos na maioria das vezes têm anti-cheats, e esses anti-cheats odeiam o Linux. Jogos como LoL e Valorant, principalmente LoL e Valorant, não rodam no Linux por conta do anti-cheat kernel, que é o Vanguard. Alguns anti-cheats ainda rodam no Linux, mas não são todos. Os anti-cheats não gostam muito de não estar no controle da sua máquina. E algo que o Linux faz é te dar controle do seu computador. Tem coisas que eu realmente não entendo, que é o Vanguard não rodar nível kernel no Mac, mas ainda assim rodar o LoL. E a Riot realmente não querendo fazer ele rodar assim no Linux. Talvez porque o Mac é mais caro e a Riot pensa que as pessoas vão estar menos no Mac do que no Linux, que é de graça. Até porque cada vez mais pessoas estão indo pro Linux. E não é loucura dizer que se metade da playerbase do LoL for pro Linux, eles vão ser obrigados a trocar. Eu acho que cada vez mais empresas estão enxergando o Linux e melhorando sua portabilidade. E esse é o segundo tópico do vídeo. A falta de portabilidade sempre foi um empecilho para muitas pessoas migrarem pro Linux, mas a compatibilidade está cada dia melhor, e eu tô falando sério. Antigamente era impensável rodar algo da Adobe no Linux, e eu consegui fazer rodar o After Effects e Premiere no Linux. Eu não ligo muito pro Photoshop, então eu não testei. No caso do After Effects você pode usar o Wine-Stanging, eu não sei pronunciar, ou o Agenux. Ambos vão funcionar bem pelo que eu testei, e eu acho que nenhum vai funcionar melhor que o outro, sinceramente. Tem alguns bugs aqui e ali, mas isso é comum quando você tá rodando algo em Wine, mas sinceramente mesmo com os bugs eles são bem usáveis. Eu acho muito bom, já que eu basicamente trabalho com edição. Se o único motivo para não migrar pro Linux é a falta de compatibilidade de alguns softwares, baixa o Linux numa VM, tenta rodar eles via Wine e vê se você gosta ou não. Eu não acho improvável que daqui a um tempo vai dar pra rodar tudo via Wine e muito bem. O Linux é muito melhor para trabalhar em geral. Se você conseguir fazer seus programas rodarem no Linux, e você estiver disposto a lidar com alguns bugs, provavelmente seu workflow vai melhorar muito. Se você quiser usar algo como Hyperland, provavelmente seu ritmo de trabalho vai ficar muito mais rápido. Mas não me entenda mal, nem tudo vai ser diferente que nem o Hyperland. Tem interfaces que são bem parecidas com Windows, como GNOME e KDE. Muita gente acha que você precisa escrever 40 linhas de código para criar uma pasta, e a real é que você pode fazer isso. Mas você não precisa. Tem muitas distribuições de Linux por aí, que dá pra você fazer tudo basicamente como você faz no Windows. Exemplos delas são Ubuntu, Zorin OS, Linux Mint e Pop! OS. Toma cuidado que nem toda distro é amigável com quem tá começando agora no Linux. Eu comecei pelo Arch Linux e eu acho muito bom começar por distros assim, pra você aprender o Linux. Mas sinceramente é completamente entendível se você só não quiser. Até eu que comecei no Arch puro migrei um tempo depois. Hoje em dia eu uso o CatOS, que eu acho muito bom. No final das contas o Linux deixou de ser aquela coisa complicada como era antigamente e se tornou algo viável pra quem quer sair do Windows. Se você sofre com Windows com medo da sua memória RAM ou se você só quer customizar mais o seu sistema, experimenta o Linux. Interfaces como Hyperland e KDE dão muito mais possibilidades de customização nativa. Esse é meu sistema, ele não tá tão customizado quanto eu gostaria,
mas ele tá bonitinho. Se você quiser ter mais ideias de customização pro seu Linux, eu recomendo um Reddit chamado Unixporn. Eu sei, o nome é estranho. Hoje em dia no Linux dá pra você fazer quase tudo por interface gráfica. Claro que o Linux tem alguns problemas se o seu foco total é jogar LoL, Valorant, o Warzone, por exemplo, ou usar o pacote Adobe profissionalmente todo santo dia, sem nenhum microbug, talvez o Windows ainda seja o melhor lugar pra você. Mas se você não depende de LoL, nem Valorant, ou dos programas da Adobe, a compatibilidade está avançando num nível tão rápido que vale a pena dar uma chance pro Linux. Você vai simplesmente baixar um Zorin OS ou um Linux Mint, e fazer basicamente tudo pelo mouse. Se você resolver testar o Linux depois desse vídeo, eu vou te dar algumas dicas que podem te ajudar. Uma ferramenta boa para você começar a usar o Linux é o Linux Toys. É uma ferramenta boa para você baixar programas e configurar seu Linux. Por lá você consegue baixar uma IA chamada OpenCode que ela vai te ajudar muito nos códigos do dia a dia. Só toma cuidado que ela pode quebrar o seu sistema. Mas ela é muito boa para resolver bugs e probleminhas que você vai ter no Linux em geral. E antes de você procurar na internet um app, você procura na sua lojinha do Linux. Se você quiser testar o Linux e está só com medo de testar, testa numa máquina virtual e decide se você vai trocar ou não. No fim das contas, Linux não é tão difícil quanto as pessoas dizem e quanto os próprios usuários querem fazer parecer. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, eu tô começando no YouTube agora. Qualquer dica que você quiser me dar vai ser muito bem-vinda, é só deixar nos comentários. E no mais é isso. Eu tô gravando isso aqui depois da edição. Eu reparei no vídeo que a minha dicção ficou um pouco ruim, porque quando eu gravei eu tinha acabado de acordar e eu não tinha tomado um gole d'água. Então, minha dicção ficou meio ruim. Então, foi mal, tropa, eu vou melhorar.